Vamos abrir as Bíblias em Provérbios, capítulo 30, versículo 21 e 22. Diz assim que há 4 coisas na terra que não pode tolerar. Vamos focar só na primeira, que é um escravo que se torna rei. Há 4 coisas na terra, mas vamos só focar nesta primeira coisa, que é quando um escravo se torna rei. Se a terra não pode tolerar, nem muito menos Deus pode tolerar. Agora, porquê? Talvez nós pensamos acerca de nós mesmos de uma forma inferior àquilo que Deus pensa de nós. Não sei se alguém já viu aquele filme há muito tempo atrás, ou aquela história, que é o Príncipe e o Mendigo. Em inglês é Prince and the Pauper. É Príncipe e o Mendigo, em que chega uma altura em que o príncipe farta-se de estar no palácio, encontra-se com o mendigo e querem trocar de lugares. São quase gêmeos, são muito parecidos um com o outro, fisicamente. Mas depois aquilo não corre muito bem, porque o príncipe não sabe estar como mendigo, não sabe mendigar, tem outra forma de pensar, e o mendigo não sabe estar no palácio a governar. Tem uma outra forma de pensar também. E é este provérbio aqui que está a dizer que é intolerável, insuportável. Um pobre se tornar rei. Tantas vezes quando nós crescemos, nós somos bombardeados ou somos... enfrentamos certos nomes sobre nós mesmos. Ai, não prestas para nada. Nunca vais ser nada na vida. És um desgraçado. És estúpido. Ó seu parvo. Estes nomes. Não sei se vocês já presenciaram isso na escola. Às vezes a miudagem é muito cruel. Às vezes os professores ou pais são muito cruéis. E às vezes nós somos enfrentados com esses nomes, com essas identidades que é posto sobre a nossa vida. E depois nós tentamos avançar na vida, tentamos ser alguém na vida, tentamos dar a volta à situação, mas cá dentro, bem cá fundo, nós ouvimos aquele eco. És estúpido. És parvo. Não prestas para nada. E tentamos avançar. Tentamos desenvolver a nossa vida, ter sucesso. Às vezes tentamos arranjar coisas para calar essa voz. Mas está sempre lá. A minar-nos. E depois nós chegamos ao reino de Deus. Chegamos à presença de Deus, entregamos a nossa vida para Deus. E nós começamos a sentir algum valor. Começamos a sentir que nós somos amados, nós somos carinhados, nós temos um propósito. E Deus começa a dizer, ok, tu és um rei e um sacerdote. Tu és realeza. Tu és um príncipe, uma princesa. Tu és alguém que eu amo. Nós começamos a ouvir essas palavras de Deus e aquilo não encaixa na nossa forma de pensar ou de ver a nós mesmos. Nós temos aquele estigma de ser um mendigo perante um Deus que é o Rei dos Reis. Não sei se isso acontece a vocês, mas isto aconteceu comigo. Eu cresci na igreja. Em que para eu realmente encaixar naquela realidade, eu sou um filho de Deus. Eu sou um filho do Rei. Demorou algum tempo. Porque há aqueles estigmas, há aquelas identidades que são bombardeados ao longo de toda a nossa infância, de toda a nossa vida. Além disso, há uma outra realidade que nós pensamos que essa é a realidade sobre a nossa vida. É que uma dessas realidades, quando nós chegamos à igreja, chegamos a Deus, nós pensamos que nós somos pecadores. E vamos ser sempre pecadores. Homens, mulheres caídos.
Perdoados, sim, mas nós somos pecadores. Mas essa não é bem a realidade. Cada um de nós, sim, somos pecadores. Mas a partir do momento em que nós nos arrependemos, confessamos o nosso pecado, pedimos perdão do nosso pecado, nós somos feitos santos. Agora, esse é outro estigma, que é mesmo o estigma de um mendigo perante um príncipe. Esse estigma de sou um pecador ou sou um santo. Nós fomos ensinados que uma pessoa só é santa depois de morrer e tem uma vida digna de ser chamada santa depois de morrer. Depois de morrer é chamado, aquela pessoa foi uma pessoa boa, foi uma pessoa santa. Agora nós podemos adorar a sua vida, venerar essa pessoa por ser santo. Mas a Bíblia não fala de santidade ou ser uma pessoa santa dessa forma. Primeiro, Jesus tomou a nossa culpa. Quando nós chegamos a Jesus com culpa, a Bíblia diz que Ele tomou a nossa culpa. Em 1 Pedro 2,24 diz que levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas feridas foste sarados. Muitas vezes nós gostamos daquela última parte e nós aplicamos isso para a cura física do nosso corpo. Mas esquecemos que o versículo tem uma outra parte inicial que diz que nós fomos justificados. Fomos limpos, feitos de novo pela obra de Jesus. Já não somos pecadores. Mas eu sou humano, sou falho. Mas já não és pecador. Já não é a tua identidade. A partir do momento em que tu aceitas Jesus, já não és pecador. Jesus justificou-nos com o seu sacrifício. Justificar é que Ele pagou o preço pela nossa vida. Algo que nós não podíamos pagar. Romanos 4:25 diz que a qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Jesus perdoou os nossos pecados, limpando, cancelando, tornando o pecado que era como escarlate, como vermelho para branco. Em Isaías 1:18 diz que vinde e ergui-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que vejam vermelhos como carmesim, se tornarão branca lã. A partir do momento em que nós aceitamos Jesus, já não temos essa identidade perante Deus como um mendigo, como um desgraçado, como um pecador. Nós somos perdoados. Somos seus filhos, comprados pelo alto preço do seu sangue, limpos. Limpos. Já não temos que ter aquele estigma, aquelas palavras a bombardear nossa identidade, que tu não prestas, és um pecador, caíste, mentiste, falhaste, és um falhado. Essas palavras não fazem parte de quem tu és, nem quem Deus te vê. Deus te vê como realeza, como um príncipe, como um rei, como um filho do rei. Agora, nós pensamos que na Bíblia fala acerca de ser santo como Deus é santo. E muitas vezes nós pensamos, como é que eu posso ser santo como Deus é santo, se eu sou humano e Deus é Espírito? Ele é perfeito, todo-poderoso, e eu sou tão limitado. Nós podemos ser santos e Deus nos vê como santos a partir do momento em que nós pedimos perdão dos nossos pecados e aceitamos-lo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Ele vê-nos como Ele colocou-nos sentados com Ele em lugares celestiais. Mesmo estando aqui nesta terra, limitado a este corpo físico, Ele coloca-nos sentado
em lugares celestiais com Ele. Essa é a postura que nós temos perante Ele. Em Efésios 2:6 diz que e nos ressuscitou juntamente com Ele. Ressuscitou. Isso não é algo que Ele vai nos ressuscitar no fim dos dias. Não. Ele nos ressuscitou juntamente com Ele. E nos fez, não que nos vai fazer sentar. Ele nos fez sentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A partir do momento em que nós entramos neste relacionamento com Deus, através de Jesus, Ele faz-nos sentar em lugares celestiais, no trono com Ele. Nós não estamos num lugar inferior, num lugar de mendigo. Diz, por favor, Deus, dá-me uma bençãozinha. Por favor, Deus. Não, Ele agarra em nós e faz-nos sentar no trono com Ele. Que coisa maravilhosa! Que coisa incrível! Como é que é possível nós pensarmos que ainda somos mendigos? A precisar de um pãozinho, uns eurozinhos, uma bençãozinha. Quando Deus diz, não, tu és o meu filho. Eu ponho-te no trono comigo. Agora, não é no futuro. Ele nos fez sentar em lugares celestiais. Muitas vezes nós podemos dizer, mas a Bíblia diz que nós somos adotados, nós não somos filhos legítimos. Mas isso é uma mentira. Nós somos filhos legítimos. Nós não somos nenhum, desculpa a expressão, nenhum bastardo. Nós somos filhos legítimos. Em Hebreus 12:8, diz que se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Vamos ler este versículo ao contrário. Porque isto está a dizer, se não estão com disciplina, por isso que todos estão participantes, são feitos bastardos, não são dignos. Mas vamos ler o versículo ao contrário. Se estão a ser disciplinados, se estão a ser discipulados por Deus, se estão a ser discipulados, são feitos participantes e são filhos legítimos. Entende que muitas vezes nós lemos a palavra, ou por causa da cultura em que nós estamos, as tradições religiosas em que nós fomos incutidos, nós pensamos que nós não temos direito. Nós não somos suficientes. Nós não chegamos lá. Mas através da obra da cruz, a obra de Jesus, Ele abriu aquela porta, fez aquela ponte para que cada um de nós sejamos feitos filhos legítimos com Deus, o nosso Pai. Em Isaías 64:8 diz que, mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós, barro, e Tu, o nosso oleiro. Todos nós somos obras nas Tuas mãos. Mesmo antes da vinda de Jesus à Terra, o profeta já estava a profetizar que nós tínhamos Deus não como alguém distante, algo superior. Não, era o nosso Pai que lida connosco com intimidade. Trata das nossas vidas com carinho e amor. Quando nós aceitamos Jesus, já não somos a mesma pessoa. Já não somos a mesmo. É quase como temos uma transferência de ADN. Somos uma nova criatura. Muitas vezes nós pensamos, mas foi só levantar a mão num dia, só fui à frente outro dia, só orei uma vez. Eu não sinto diferença nenhuma. Eu não sinto que eu sou diferente. Sou a mesma pessoa. Mas algo acontece no teu interior quando tu aceitas Jesus. Algo transforma, algo ativa no teu coração. Nós somos uma nova criação. Em 2 Coríntios 5:18 diz que assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez de novo. Quem está em Cristo é uma nova criatura. Algo, não é algo que é uma réplica, mas é algo novo.
Deus cria algo novo, cria uma pessoa nova, uma nova identidade e uma nova imagem, novo pensamento, nova forma de ver as coisas. Começa a nascer algo dentro de nós. Temos um novo propósito. Com Deus nós temos um novo propósito de vida. Em 1 Pedro 2,9 diz que vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para anunciais as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós temos uma chamada de realeza, uma chamada real, uma chamada superior àquilo que nós tínhamos antes. Talvez nós pensemos, a minha chamada era para ser um grande contabilista, um grande mestre de marketing, um grande vendedor. Aí foi chamado para ser um grande arquiteto. Mas quando nós conhecemos Deus, entramos em relacionamento com Ele, Ele vê-nos não neste nível, mas a algo superior. Não significa que essas profissões, essas ambições agora são descartadas como lixo. Não. É uma plataforma para algo ainda maior. Para ser alguém que impacta de uma forma ainda maior a sociedade. Mas então, como é que isso pode ser cumprido na nossa vida? Como é que nós podemos ver essa manifestação desta chamada real, esse propósito de realeza, esse propósito de uma vida superior, esse propósito de ver o reino de Deus se manifeste na nossa vida? Como é que nós podemos ver isso na nossa vida que é tão limitada, tão fraca, às vezes, com tantas limitações? É somente pela graça de Deus. E pela graça de Deus nós podemos alcançar o chamado de Deus sobre as nossas vidas. Podemos alcançar mais longe. Agora, o que é graça? Como é que nós alcançamos mais pela graça? Em Romanos 5, versículo 1 e 2. Vamos abrir e vamos ler. Romanos 5, 1 e 2. Diz que, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então está aqui a dizer que nós recebemos esta graça para estarmos firmes. Então a graça é aquela capacidade divina para estarmos firmes, para estarmos fortes. Agora, como é que nós recebemos essa graça? Diz que pela fé. Pela fé nós recebemos essa graça. Então, vamos lá criar um exemplo. Um exemplo para se tornar mais fácil compreender isto. Imagina tu estás numa terra seca, não tem água nenhuma. Não choveu durante anos e anos, agora não tem água e estão todos à procura da água para beber. De repente, tu és salvo. És agarrado, colocado numa cidade, com uma casa bonita, jardim perfeito toda a volta, água. E há uma torre da água no meio da cidade que vai trazer água para toda aquela cidade. E há um tubo, um canal, ou um cano para alimentar todas as casas daquela cidade. Imagina que aquela água é chamada graça. Graça. E tu estás na tua casa, mas tu ainda abres a torneira e não recebes nada. És salvo da seca. Estás num lugar mais confortável, mais seguro, mas ainda não tens água para beber. Tu tens que ir àquele canal da água que vem da torre da água e fazer uma puxada para a tua casa.
essa puxada, essa tubagem é fé. Só podes ter graça se tens fé. Diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Esses são todos versículos bíblicos. Então, se nós queremos ter graça, nós precisamos ter fé. Como é que nós temos fé? É quando nós ouvimos a palavra de Deus. Ouvimos a identidade de que Deus diz sobre as nossas vidas. Ouvimos a pregação da palavra de Deus. Lemos a palavra de Deus. Quanto mais nós declaramos essa palavra de Deus, essa realidade de identidade de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa realidade, fé vai aumentando. Graça vai fluindo para a nossa vida. E nós vamos ter aquela capacitação divina para termos uma vida em abundância. Tantas vezes nós clamamos, Deus, eu quero mais. Eu quero mais. Esta vida é tão básica, quero mais. Tu dizes na tua palavra que prometes mais. E eu sei que este ano vamos receber ainda mais de Deus. Mas não é mais através da nossa força. Não é mais através do nosso entendimento. Mas é mais através da graça de Deus. A sua graça nos basta. Só podemos mais através da sua graça. Somos perdoados pela graça. Nós não podemos merecer nada. Nós não podemos pagar. Nossas ofertas, os nossos dízimos não são para pagar o perdão do nosso pecado. Nós não podemos pagar nada. Isso é dado gratuitamente. É pela graça que nós somos perdoados. Nós não merecemos. Somos capacitados pela graça de Deus. É aquela capacitação em Efésios 2:6. Diz que estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, porque pela graça sois salvos. Pela graça somos salvos. Ele vivificou-nos pela graça de Deus. E pela graça nós temos esta identidade de filhos de Deus para poder reinar. Reinar não com Ele daqui a não sei quantos anos, em glória, mas reinar agora. Reinar agora. Trazer o seu reino manifesto. Agora, quando nós oramos, Deus, venha o teu reino. Ele vai usar a tua vida para trazer esse reino. Para ser um embaixador desse reino. Para ser um príncipe desse reino. Quando um príncipe ou um embaixador está presente numa terra estrangeira, o que ele influencia é a manifestação do reino que ele representa. Onde ele está, aquilo é o reino que está presente. Então, quando nós dizemos, Deus, venha o teu reino, nós estamos, em outras palavras, a dizer, eu quero ser um embaixador do teu reino em cada sítio onde eu vou. Que pela tua graça eu posso ser santo, separado por ti, ter uma nova identidade e refletir a tua característica como o Rei dos Reis. Isto faz sentido para vocês? Faz sentido que tem que haver esta transformação no nosso entendimento. Já não somos mais mendigos a mendigar o pão. Somos feitos filhos de Deus. Nesta passagem de ano, o meu pai ele fez 50 anos de filho de Deus. 50 anos de seguir Cristo. E dá para pensar, ok, com 50 anos de dizer sim a Deus, dizer que eu vou ser um filho de Deus, quanta transformação há mundo à volta é feito com um sim. Se eu penso a numerar, isto não saímos daqui hoje. Somente aqui em Portugal, a transformação que o sim do meu pai trouxe a esta nação. É incrível. Transformação a vidas após vidas. Vidas após vidas. Só dizer sim, Deus. Seja feita em mim a tua vontade. Eu quero entrar neste relacionamento. Eu pedi ao meu pai para
partilhar um pouco este testemunho da sua vida para terminar esta reunião. E para que nós podemos responder sim também a Deus. Então, Pai, podes vir aqui? Foi uma surpresa. Sim, 50 anos, passagem do ano de 1970, em Starnberg, Alemanha. Mas eu lembro aquele dia, como que fosse ontem. Muitos de vocês conhecem o meu passado, a minha história, porque eu tenho contado com frequência aquela que tem sido o rumo da minha vida. E muitos pensam que, pronto, que não fui criado na igreja, mas realmente eu fui criado na igreja. Meus pais eram cristãos, líderes na sua igreja. Eu fui à igreja domingo da manhã, domingo à noite e quarta à noite, todas as semanas da minha vida, até chegar aquele tempo do meu desvio do Senhor. Eu ouvi muitas pregações. Eu podia dizer, eu conhecia muito bem as coisas acerca de Deus. Mas é como a nossa primeira casa, eu e Ellen, foi na metade de uma garagem. Tivemos a nossa casinha e ao lado o carro. Agora, vivendo numa garagem não faz-nos um carro. Como ir ao McDonald's não faz-te um hambúrguer. Ir à igreja não faz-te crente. Okay? Conhecendo coisas acerca de Deus não significa que tenha um relacionamento com Ele. Quem que conhece coisas acerca de Deus pode ser muito religioso, mas sem uma vida transformada. E quando a pessoa conhece coisas acerca de Deus e não conhece Deus, torna-se uma pessoa muito crítica. Argumenta muito. Consegue ver hipocrisia em tudo. E quando eu era jovem, eu comecei a criticar a igreja, criticar os crentes, ver a hipocrisia, ver os erros em todo lado. E eu revoltei-me contra aquilo que eu estava a ver, porque eu era religioso sem relacionamento com Deus. Quem tem um relacionamento com Deus não critica, não consegue ver o mal, porque é controlado pelo amor de Deus e consegue perdoar porque tem uma experiência de ser perdoado. E durante aquela fase eu afastei-me muito. Eu entrei, porque naquela altura era dos anos 60, aquele movimento hippie, aquele movimento de droga, estava em moda em América, e eu entrei nesta onda e tentei encontrar a minha identidade pela aceitação das pessoas, pela moda, pelas filosofias que me rodeiam. E entrei assim à força neste abismo, até um ponto, não somente ser preso uma vez, mas para tentar fugir dos meus problemas, eu fui para a Europa. Tentar fugir da droga, da cena, da perseguição da polícia, de toda aquela vida. Mas sempre com aquela autojustificação, pensando que os outros estavam mal, eu não. Os outros eram hipócritas, eu não. Eu era verdadeiro. Verdadeiro a mim mesmo, os meus sentimentos, o meu achar. Até chegou um ponto, foi em Paris, em que perdi tudo e estava a viver na rua. Foi em Natal. Era frio, né? Sem casa, estava a viver dos graus do metro só para ter um pouquinho de calor.
deitado acima dos grades. Tudo estava fechado, não tinha, perdi passaporte, perdi dinheiro, não tinha nada. Eu roubei fruta de mercado, algumas coisas para manter-me. Até depois de Natal, que encontrei a embaixada aberta, eles deram-me outro passaporte. E eu tinha o endereço de uma organização cristã, onde meu tio trabalha no Brasil, mas eles tinham também um lugar em Alemanha. Eu disse, ok, eu vou lá porque eu preciso de lugar. Eu tinha também guardado algumas coisas em Alemanha. Naquela altura falava mais ou menos alemão. E foi neste lugar em Starnberg. Era um lugar de acampamento, de jovens, estava cheio de jovens, porque era entre aquelas férias de Natal e Ano Novo. Estava cheio de jovens. E eu com o meu cabelo até aqui, com sujo né? Com certeza não com aquele aspecto de cristão. Mas não queria ser evangelizado, não, porque eu conhecia bem a lata cristã. Né? Eu conhecia muito bem a conversa, eu conhecia muito bem tudo que, né, envolvia, né, o meio cristão. Mas porque eu não conhecia Deus, eu estava naquele lado de criticar, de julgar, de não gostar. E para esforçar, para não me envolver em conversas, eu peguei numa Bíblia, porque eu pensei, lendo a Bíblia, ninguém vai me chatear. Então eu fiquei num canto lendo a Bíblia, mas como que eu tenho dito muitas vezes aqui, lendo a Bíblia começa a ler a ti. E Deus começou a falar comigo, e o primeiro passo para ter um relacionamento com Deus é que nós temos que ter uma revelação do nosso pecado. Porque quem é auto-justificado continua de defender a si mesmo, tem os seus achismos e as suas opiniões e suas ideias, nunca chega a Deus. Primeira revelação é a revelação que somos pecadores. Estamos longe de Deus. E lendo a Bíblia, eu não vou entrar nisso porque é uma outra pregação. Mas Deus, com essa passagem, começou a abrir os meus olhos ao meu pecado. Até um ponto que eu comecei a quase ver um filme de muitas pessoas que estavam assim, com as suas vidas estragadas por causa de mim. E muitos mortos. Alguns em prisão, outros em hospitais mentais, outros com as suas vidas assim de rastro, só por causa da minha influência e da minha parte na sua vida. Aquilo caiu em mim que realmente eu não sabia nada acerca do amor, eu não sabia de nada acerca de como viver, não sabia de nada. Eu lembro aquela noite, claro, neste acampamento, era um acampamento cristão, então a passagem do ano era um culto. E fui obrigado, né, porque eu estava ali a viver, por causa da cunha do meu tio. E entrei no culto e o pregador estava a pregar, nem lembro o que foi a pregação. Mas eu lembro uma coisa, que era aquele segundo passo. Não somente reconhecer que eu era pecador, mas reconhecer que Deus é a solução. Eu, naquele momento, também descobri que não tinha fé. Tinha mais dúvidas. Eu disse, Deus, se existe, muda-me. Porque eu não consigo mudar a mim mesmo.
E essa foi aquele passo. Por isso as pessoas dizem, mas eu não tenho a fé que tu tens. Não precisa ter muito fé. Um pouquinho de fé. Eu não tinha muita fé. Quase nada. Tinha mais dúvidas do que fé. Mas eu fiz um passo em que eu disse, ok, Deus, se tu existes. Mas eu não queria uma coisa religiosa. O grande pavor da minha vida é ser preso só a assistir cultos o resto da minha vida. Eu queria outra coisa. Eu queria a realidade. Se Deus é real, Ele pode transformar a minha vida. E isso aconteceu. Eu não tive um fora de corpo experiência, não vi estrelas, não vi uma aparição de Jesus, nada disso, mas eu tinha naquele momento a certeza que é isso. Esse é o caminho. Eu não vou dizer que o caminho tem sido fácil ou que não tem sido também com várias etapas de dúvidas, de cocheando, de tudo isso. Mas uma coisa é certa. Eu prossigo. Eu vou continuar a buscar um relacionamento diário com Deus. Eu tenho visto muitas pessoas a começar assim, mas depois de algum tempo torna-se no religioso e só fica contente de saber mais acerca de Deus em vez de relacionar pessoalmente com Ele. Mas o nosso desejo e meu desejo para vocês, alguns de vocês começaram bem, eu sei, porque eu estive lá, eu fiz parte deste início, mas meu desejo é que hoje aquele fogo, aquele relacionamento de Deus é mais real do que em qualquer outra altura. Se não for, se sente que a tua vida espiritual é uma seca. Então, irmãos, é tempo de voltar ao fogo. É o tempo de voltar, porque como nós começamos, nós temos que andar. Nós temos que reconhecer diariamente a nossa necessidade de Deus. Nós temos que ficar dependente dEle. Nós temos que conhecê-lo como Ele nos conhece. Nós temos que buscar aquela alta vocação, aquele propósito da nossa vida. Temos que buscar isso. Temos que ter esse desejo ardente. E eu vou dizer, a nossa vida desses 50 anos, a vida com Deus tem sido uma grande aventura. Eu pensava que a vida cristã era uma vida aborrecida, uma vida parada, sem aventuras. Eu pensei que os meus sonhos de conhecer o mundo, viajar pelo mundo fora, ia acabar. Mas uma coisa que mais que eu conheço Deus, mais que eu conheço que Deus realiza os nossos sonhos. Ele preenche a nossa vida. Ele faz em nós aquilo que sempre era nosso sonho de ser. Mas se nós tentamos fazer isso da nossa maneira, eu vou dizer, não cabe bem. Não cabe bem. Eu não sei onde vocês estão hoje, ou mesmo em casa. Se vocês estão em casa por causa deste sentimento de seca. E mesmo quando puder, mas não faz, não sai, não faz o esforço por causa disso. Então eu vou desafiar-vos hoje para entrar no fogo. Entrar no fogo, renova novamente o teu relacionamento com Deus.
Não deixe passar mais um dia só sendo religioso e ficar contente com isso. O que é isso? Não vale a pena. Não há nada nisso. Mas quando nós tocamos o que é real, então o falso nunca mais nos satisfaz. Eu vou dizer que naquele dia, 50 anos atrás, eu toquei na realidade da essência da vida. Eu toquei e não quero mais nada. Essa mudou tudo. Mudou os meus planos, mudou tudo. Mas também me preencheu completamente. Não é? Eu larguei aquilo que eu achava que era a vida. Abri a mão e ganhei a vida verdadeira. Amém? Eu quero que nós ficamos em pé. Porque como que aconteceu aquela noite, 50 anos atrás da minha vida, eu quero que essa seja a vossa experiência. Claro que cada um de nós somos diferentes, mas o caminho é o mesmo. Temos que reconhecer a nossa necessidade. E temos que reconhecer que Deus é a resposta. Temos que reconhecer que realmente sem Deus não somos nada. Não é? Muita gente está muito cheia de si mesmo. Mas depois de algum tempo só fica consigo mesmo. Fica isolado. Fica solitário, porque a pessoa que vive só para satisfazer a si mesmo é a pessoa mais solitária do mundo. Mas quando nós conhecemos Deus, nós somos inseridos numa família, nós fazemos parte de um povo, nós conhecemos, né, realmente a razão porque Deus criou o mundo e colocou-nos neste momento, nesta geração aqui. Se ainda está cocheando, se tem dúvidas, ou está assim nesta posição de ser morno, quero desafiar a vocês sair do vosso lugar e vir aqui em frente. Como que eu tinha que fazer esse passo. E essa fez uma grande diferença em mim. Eu espero que tenha tido fruto nas vidas dos outros, mas eu posso somente confirmar que a mudança aconteceu em mim. Eu sei, sem essa experiência, a nossa vida não tem influência. Se vocês estão acucheando, se vocês querem fazer um passo para Deus hoje, vocês estão secos assim da vossa própria fé e querem renovar o teu relacionamento com Deus, encontre-me aqui em frente, faz favor. Eu quero orar para ti. Oh, aleluia. Amém. Deus é tão bom. Sabe que eu não lembro muito daquilo que foi dito, nem quem orou, nada. Eu não lembro isso e talvez essa não é o mais importante. O mais importante é a vossa resposta aqui dentro. Como que vocês estão a responder, como que vocês estão a dizer, é isso mesmo, é essa que eu quero. É essa que eu quero. Eu quero o verdadeiro, eu quero o relacionamento com Jesus. Dá a ela essa oportunidade. A Bíblia diz em Apocalipse 3:20 que Deus diz, Ele está à porta e Ele está a bater. Se nós abrimos a porta, porque essa porta não tem não tem da parte de fora, é só da parte de dentro. Só a pessoa dentro que pode abrir a porta.
Então ele diz que Deus está à porta e Ele bate, mas nós temos que abrir a porta. Se nós abrimos a porta, a Bíblia diz que Ele entra na nossa vida. Faz isso. Fecha os teus olhos, porque eu quero que esse negócio seja entre tu e Deus. Não é porque alguém está ao teu lado, é só tu e Deus. Fecha os teus olhos. E abre a porta. E diz: Jesus, eu preciso o real. Eu preciso o verdadeiro. Eu preciso de ti na minha vida. Senhor, entra. Muda-me. Muda-me, Senhor. Transforma-me, Senhor. Podes clamar isso? Podes dizer isso a Deus? Podes dizer isso com teu coração? Senhor, eu quero. Preciso de ti, Senhor. Sem ti eu não tenho nada. Sem ti eu não sou ninguém. Só faz isso. Obrigado, Pai, pelas pessoas tão queridas, Senhor. Tão queridos, Senhor, que estão aqui. Que estão neste cruzamento na sua vida. Neste tempo, Senhor, tão decisivo. Toca, Senhor, nas suas vidas, nós pedimos. Tira, Senhor, toda cegueira, tira todo argumento, tira toda altivez, tira as coisas que têm sido traves, Senhor. E abre os seus olhos para que eles possam te conhecer tal como tu és. Obrigado, Jesus. Amém. Deus vos abençoe.